Bom dia, pessoal, tudo bem? Dá um oi para mim no chat, diz se o som tá bom. Escreve para mim se o som tá bom, por favor. Ninguém com chat. Escreve para mim, por favor, se você está escutando bem. Oi, dona Letícia, a senhora tá bem? Se você escreveu um oi, é porque o som tá bom, é isso? Deixa eu achar aqui a minha tela para a gente começar. Aqui não é, aqui, achei. Pronto, achei. O que mais que eu tenho que fazer? Tem que deixar o pessoal do chat mudinho. Não é o chat, é o pessoal dos participantes. Tem que deixar todo mundo mudo. Vamos deixar aqui, ó. Epa, não foi? Vai, filhão. Pronto, agora foi. Sim, pronto. Agora todo mundo mudo. Ninguém fala nada, só eu falo. Bom, a gente parou na última aula lá na página 505. Confere para mim se é isso. Pega a apostila. E a gente ficou... Eita, tá um terremoto aqui. E a gente ficou no exercício 2, o item D, né? A gente ia começar o gráfico. Não é isso? A gente ia fazer o gráfico. Então, a gente fez o exercício 2. O exercício 2 tinha uma tabela. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Pronto, agora tá bom. O exercício 2 tinha uma tabela, tá certo? E que era de proporcionalidade inversa. Então, no item A, a gente preencheu a tabela. No item B, eu mostrei para vocês que era proporcionalidade inversa. Por que é proporcionalidade inversa? Cada uma das grandezas, se eu multiplicar, né? Ó, se eu multiplicar assim, ó, cada uma das grandezas, então essa grandeza com essa grandeza, são duas grandezas diferentes, mas se eu multiplicar no mesmo espaço, né, no mesmo da tabela, no mesmo lugar da tabela, eu vou ter sempre o mesmo valor, ó. Aqui deu 480, aqui também dá 480, todas as outras vai dar 480, por isso que ele é de proporcionalidade inversa. Na proporcionalidade inversa, quando eu multiplico as duas grandezas, eu tenho sempre o mesmo valor, sempre a mesma constante, tá certo? E aí a gente escreveu o item C, a gente escreveu a equação, que ficou V vezes T igual a 480. De onde que saiu essa equação? Saiu daqui, ó, V vezes T igual a 480. Então, se aqui dá 480, se aqui dá 480, se aqui dá 480, se em todos eles a multiplicação dá 480, aqui também dá. Tá certo? Então, a equação ficou V vezes T igual a 480. E a gente tinha parado aqui, tá? A gente ia fazer o gráfico. Como é que a gente vai fazer esse gráfico? Vai pegar os dados da tabela e vai colocar no gráfico. Como a gente tem um espaço limitado no gráfico, eu preciso organizar as grandezas, tá certo? Então, na vertical, eu vou colocar o tempo. E na horizontal, eu vou colocar a velocidade. Então, vai ficar assim, ó. Opa. Vou mostrar para você, ó. A velocidade aqui, ó, no gráfico, a cada 2 quadradinhos, eu coloquei 10. Tá vendo, ó? A cada 2 quadradinhos eu coloquei 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Eu parei no 120 por um motivo muito simples. É o maior que eu tenho aqui, ó. É a maior velocidade que eu tenho. Então, a cada 2 eu marquei 10. A cada 2 quadradinhos eu marquei 10. Tá certo? E na vertical eu marquei de 1 em 1 mesmo, ó. Então, aqui é o tempo e aqui é a velocidade.
Tá certo? Depois que eu organizei o gráfico assim, a minha tabela, eu coloquei os dados aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 124. Então, para velocidade 120, o tempo é 4. Então, vou lá, ó, 120, subo até o 4 e marco. Tá? Aí depois o outro, 80, 86. Então, vou marcar aqui, ó, procurar o 80. Aqui, ó, 80. 60, 70, 80. Aqui, ó, 80. Subo até o 6 e marco. Tá certo? Depois, 96, 5. 96, 5. Então, vou procurar onde é o 96. Não tem 96, mas tem o 90. A metade entre o 90 e o 100 é o 95, então é adiante um pouquinho do 95, né? Então, tem o 90 e tem o 100. Tem o 90 e tem o 100. A metade é o 95, então é um pouquinho além do 95, 96. Certo? Aí eu subo e marco, deixa eu ver, 96, marco 5. Subi, marquei 5. Tá? Depois, 100, 4,8. Também não vai ter tempo 4,8, né? Ó, 100, aqui é o 90, aqui é o 100. Sobe, é um pouquinho antes do 5. Tá vendo? Ó, um pouquinho antes do 5, ó, o 5 aqui, ó. Marquei um pouquinho antes, tá? E o último que eu tenho para marcar é o 68. Então, venho aqui, marco 60, ó. O 60 está aqui, subo e marco 8. Beleza? Então, eu vou ficar com os pontos todos marcados aqui. Os pontos todos marcados, e você vai ver que isso daqui não dá uma reta. Por mais que você queira, né? A gente sempre quer que forme uma reta. Ó, não fica alinhado, ó. Tá vendo? Ele forma uma curva, tá? Então, ele vai ficar com essa cara aqui, ó. Vou colocar bem perto da tela para você ver como é que ele ficou, tá? Então, na horizontal, marquei de 2 em 2 quadradinhos, marquei 10. Na vertical, a cada um quadradinho, marquei um mesmo. Certo? Aí a pergunta do item E. Os pontos desse gráfico são colineares? Colinear significa junto na mesma reta. Co significa junto. Linear vem de linha, né? É lógico que pode existir linha curva, mas a pergunta de colinear é como se fosse linha reta. Então, eles não são linha reta, tá? Eles não são colineares, tá? Eles formam uma curva. Essa é a resposta do item E, ó. Não são colineares, eles formam uma curva. Beleza? Marcou o gráfico? Marcou o item E? Então você vê que o gráfico não forma uma curva. Se fosse diretamente proporcional, ele formaria uma reta. Oh, perdão, eu falei que não forma uma curva, não forma uma reta. Se fosse diretamente proporcional, ele seria uma reta. Mas inversamente proporcional é difícil de dar uma reta, tá? Tranquilão? Então, e o item E, eles não são colineares, eles formam uma curva. Representação algébrica e gráfica das grandezas proporcionais. Então, ele colocou aí uma síntese para você. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, a equação que representa as duas grandezas diretamente proporcionais é do tipo x dividido por y, tá? Igual a um número. X dividido por y igual a um número. Olha o que ele escreveu aqui na apostila. Isso daqui é para diretamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, a maneira é essa maneira aqui, ó. X vezes y igual a uma constante. Então, essa daqui que eu estou apontando agora é inversamente proporcional. E essa daqui é diretamente proporcional. Tá certo? Então, no diretamente, uma grandeza dividido pela outra. No inversamente, uma grandeza multiplicada pela outra. Vamos virar a página? Vamos lá na página 506. E aí ele está pedindo no exercício 2 para você considerar um retângulo. Retângulo de área 36. Se é área, ó, retângulo, deixa eu pegar uma folhinha aqui para mim. Ó,
Isso daqui é um retângulo, né? Isso daqui é um retângulo, essa folhinha está um retângulo. Se é área, ele quer o produto dessa dimensão com essa dimensão aqui, ó. Retângulo, a área é altura e comprimento, ou largura e comprimento, tá certo? Então, o produto de comprimento e largura vai te dar a área, o espaço do retângulo, tá? Não confunda área com perímetro. Perímetro é a volta, perimetrum. Peri, contorno, metrum, medida, né? Perimetrum. Então, área é o espaço que você tem na figura, tá? Então, vamos lá. Ele quer complete a tabela com algumas possíveis dimensões x e y desse retângulo. Se é para ser 36, a primeira que vem na cabeça da gente é o 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Mas eu não posso esquecer que eu posso ter um retângulo bem fininho, de 1 centímetro de altura, né? E 36 de comprimento. Então, ele pode ser um retângulo fininho assim, ó. Pode ser um retângulo fininho assim, ó. 1 aqui e 36 aqui, ó. Tá? Isso que eu estou mostrando agora, pretinho aí, ó. É um retângulo, ó, na direção da parede aí, ó. Tá vendo? É um retângulo. Então, pode ser. Qual é o problema de ser? Ah, mas vai ficar fininho. Não tem problema nenhum. 1 vezes 36. Foi o primeiro que eu coloquei na minha tabela, ó. 1 e 36. O segundo que eu pensei, 2 e 18. O terceiro que eu pensei, 3 e 12. O quarto que eu pensei, 4 vezes 9. Depois, ó, 6 vezes 6. Depois, 9 vezes 4. E, por último, 12 vezes 3. Então, dá para preencher a tabela, ó. Desse jeitinho aí, ó. Então, 1 vezes 36 vai dar 36. 2 vezes 18. 3 vezes 12. 4 vezes 9. Depois, 6 vezes 6. E aí, eu inverti, né? 9 vezes 4. 9 vezes 4 e 12 vezes 3. Beleza? O produto disso sempre vai dar 36. Porque senão não vai dar a área do retângulo. Tá? Então, é só preencher a tabela e o produto aqui, ó, das duas grandezas tem que dar sempre 36. Tranquilão? Então, ficou 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9, 6, 6, 9, 4, 12, 3. Tá? Aí a pergunta B, existe proporcionalidade entre as grandezas x e y? Se existir, de que tipo é essa proporcionalidade? Proporcionalidade tem, mas que tipo que é? É proporcionalidade inversamente proporcional. Então, são proporcionais? Sim, são proporcionais e são inversamente proporcionais. Então, a pergunta é, existe proporcionalidade entre as grandezas x e y? Sim. Se existir, de que tipo é essa proporcionalidade? São inversamente proporcionais. Ó, vou mostrar a minha resposta que eu coloquei na minha apostila. Ó. Sim, são inversamente proporcionais. Tá? Depois o C. Escreva uma equação que represente os valores de x e y. Então, lembra que a gente acabou de ver, quando é inversamente proporcional, olha aqui, ó, x vezes y igual a uma constante. No nosso caso, x vezes y é igual a 36. Tá certo? Foi o que aconteceu no nosso caso. X vezes y igual a 36. Tá? Então, tá aí o exercício 2, A, B e C. Ó, eu estou puxando a tabela para cá para você ver a tabela, tá vendo? Ó? Beleza? Agora o próximo exercício, que é, perdão, fizemos o 1, vamos fazer o 2 agora. Considere as grandezas apresentadas nas tabelas como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais. Justifique a sua resposta. Então, vamos ver no A. 2, 22. 4, 44. 6, 66. Você está vendo que quando eu multiplico a de cima por 2, eu multiplico a de baixo por 2 também? Quando eu multiplico a de cima por 3, eu multiplico a de baixo por 3 também? Isso são diretamente proporcionais. Então, olha aqui, ó. Do 2 para o 4, eu multipliquei por 2. Do 22 para o 44, eu multipliquei por 2 também. Do 2 para o 6, multipliquei por 3. Do 22 para o 66, multipliquei por 3 também. Então, multipliquei por 3, multipliquei por 3. É o mesmo número e é a mesma operação.
diretamente proporcionais. Tá certo? E aí eu justifiquei aqui embaixo, ó. Ó, quando dobra uma grandeza, a outra dobra também. Então, quando dobra uma grandeza, a outra dobra também. Então, diretamente proporcionais. Tá? Aí depois o item B. Ó, o item B está aqui, ó. 1, 800, 2, 400, 4, 200. Se eu multiplicar em cima por 2, ó, 1 vezes 2 dá 2. Embaixo, eu não multipliquei por 2, eu dividi por 2. Então, o número é o mesmo, mas a operação são operações inversas. Ó, multipliquei por 2 em cima, dividi por 2 embaixo. Então, são inversamente proporcionais. Tá certo? IP, inversamente proporcionais. E eu coloquei a justificativa aqui embaixo, ó. Quando multiplica uma grandeza, a outra divide. Quando multiplica uma grandeza, a outra divide. Então, são inversamente proporcionais. Multiplicou em cima, dividiu embaixo. A outra ideia, ó, se eu faço 1 vezes 800, vai dar 800. Se eu faço 2 vezes 400, vai dar 800 também. Se eu faço 4 vezes 200, vai dar 800 também. Isso é uma outra ideia para inversamente proporcional. Se eu multiplicar as duas grandezas, o resultado dá o mesmo. Beleza? Aqui, na diretamente proporcional, se eu dividir, o resultado dá o mesmo. Faz 22 dividido por 2, vai dar 11. 44 dividido por 4, vai dar 11. 66 dividido por 6, vai dar 11. Tá? Então, na diretamente proporcional, se eu divido, dá o mesmo valor. Na inversamente proporcional, se eu multiplico, dá o mesmo valor. Tá certo? Depois o C. 5, 10. Depois 10, 20. 1 para 1,41. E de 1,41 para 10. Não consigo fazer multiplicação na vertical, não consigo fazer multiplicação na horizontal. Isso é não proporcional. Tá? Eu coloquei NP. Aqui, ó. Eu coloquei não proporcional, NP. E a última, o item D, ó, de 1 para 4, não, de 1 para 2, de 2 para 3. Em cima, né, ó. De 1 para 2, de 2 para 3. Depois de 4 para 3, de 3 para 2. Se eu fizer a multiplicação de uma para outra, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6. Você vê que não tem proporcionalidade. E aqui também não, ó. De 1 para 2, multipliquei por 2. De 4 para 3, nem multipliquei, nem dividi, não fiz nada. Então, não proporcional também. Então, a primeira é diretamente proporcional, a segunda é inversamente proporcional, a terceira é não proporcional e a quarta é não proporcional. Beleza? Risquei minha apostila toda aqui. Tudo riscado. Depois o 3. Ainda considerando os dados da tabela do item 2, para as grandezas proporcionais direta ou inversamente, tanto faz, escreva a equação que as relacione. Então, no item A, lembra, é diretamente proporcional. O diretamente proporcional, a gente acabou de ver. X dividido por Y é igual a uma constante. X dividido por Y igual a uma constante. No nosso caso, eu peguei aqui, ó, X dividido por Y igual a 2 dividido por 22. Tá? Então, ó, X dividido por Y igual a 2 dividido por 22. Se eu trocar, se eu fizer X de Y dividido por X, faço 22 dividido por 2. E aí vai dar um número exato, vai dar 11. Tá? Se eu trocar. Eu fiz desse jeito mesmo. E a B, olha aqui, ó, a B, se eu multiplicar X vezes Y, tem que dar 1 vezes 800. Então, aqui, ó, X vezes Y igual a 800. Então, na primeira eu divido, que é diretamente proporcional, e na segunda eu inverto, que é inversamente proporcional. Fechou? Tá? Então, quando for diretamente proporcional, você multiplica. Perdão. Você divide. Quando é inversamente proporcional, você multiplica. É só seguir o que está na tabela. É só seguir o que está na tabela. Tá certo? Ó, X dividido por Y igual a 2 dividido por 22. E aqui, ó, X vezes Y igual a 1 vezes 800. Tá? E a gente termina nosso capítulo e os testes ficam por sua conta.
Lição de casa para você fazer. Opa, tinha alguém falando alguma coisa aqui. Não consegui. Abri um chat aqui, mas o chat acabou. O chat acabou, o chat acabou. Não consegui. Não sei quem escreveu aí, mas apareceu um negócio aqui para mim. Tá? Bom. Lição de casa, na página 507. 507, o exercício 2. Opa. Thiago Moreno que tinha saído. Esse ponto é para mim, Letícia? Tem um ponto aqui para mim. O exercício 2 do Em Casa, página 507, o exercício 2. O exercício 3 também está na página 507. Aí, virando a página 408, o 5 e o 7 vai ser o suficiente para você dar uma estudada bem boa, tá? Era para aparecer o chat. Ah, agora apareceu. Obrigado. Obrigado. Vocês têm uns truques bons, né? Eu não tinha pensado nisso. Obrigado. O chat tinha sumido e depois ele apareceu. Obrigado. E o Thiago também. O Thiago tinha entrado e depois sumiu. Aí ele apareceu e eu dei entrada para ele. Obrigado, viu? Muito boa. Essa ideia é boa. Vou usar nas reuniões de professor. Você sabe que a gente está fazendo reunião de professor também no chat, né? No Zoom, no Google Meets, cada colégio faz num lugar diferente. Então, no Em Casa, ó, vamos lá para o Em Casa, o 2, o 3. Então, cara, eu tenho aula até, eu acho que dia 8, se eu não me engano. Eu teria que ver, cara. Porque a gente vai ter conselho de classe dia 22 de dezembro. Dezembro é ótimo, tá? Eu teria que ver. Aliás, eu ia ver quando tive que entrar na aula. Tem que entrar no colégio e abrir calendário da turma, tá? Tem que entrar no colégio, lá no site do colégio, né? Na página do colégio, e tem lá calendário da sua turma, calendário escolar, um negócio assim, era lá que eu ia ver. Então, vamos lá, ó, o Em Casa, o 2, o 3, o 5 e o 7. O 2, o 3, o 5 e o 7, tá bom? Eu já estou com as Em Casas que eu preciso entregar, eu vou fotografar e vou mandar no intervalo dessa aula com a outra. Beleza? Bom, a gente vai entrar agora... A gente vai entrar agora no outro módulo, que são números racionais e notação científica, tá certo? Só para a gente entrar no módulo, preciso lembrar o que são números racionais, tá? O que são números racionais? São números que eu consigo escrever na forma de fração, tá? Isso são números racionais. Números que eu consigo escrever na forma de fração. Aí você pergunta assim para mim, o número 10 é um número racional? Se você conseguir escrever o 10 na forma de fração, ele é número racional. Então, por exemplo, eu posso colocar 50 dividido por 5, né? 50 em cima, 5 embaixo. Não vai dar 10? Então, isso daí é um número racional. O 10 é um número racional, tá? Só que eu tenho que lembrar, tenho que ter sempre isso na memória, que número racional só aceita número inteiro. Então, o numerador, a parte de cima do número, tem que ser um número inteiro. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser um número inteiro. E o denominador, que é a parte de baixo do número, também tem que ser número inteiro. Então, pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser número inteiro. Então, para ser fração, a parte de cima da fração tem que ser número inteiro e a parte de baixo da fração tem que ser número inteiro também. Tá? Não dá para eu colocar, por exemplo, raiz quadrada de 2 dividido por 10. Isso não é um racional, tá? Porque raiz quadrada de 2 não é racional, tá? Bom, então, na página 510, vamos retomar a representação de Q. Racionais é escrito em Q, não é escrito em R, porque Q vem de quociente, a divisão. Acabei de falar, né? O de cima dividido pelo de baixo. Então, o número de cima dividido pelo número de baixo vai dar um quociente. Quociente começa com Q. Por isso que é escrito com Q, tá? Os racionais.
Não é escrito com R, é escrito com Q. Quem é escrito com R são os reais. Outra história, tá? Bom, por que o denominador da fração não pode ser zero? Simples, né? Porque não existe divisão por zero. Eu não posso pegar 2 e dividir por zero. Não consigo nem fazer a divisão. Tá? Então, eu vou colocar uma telinha aqui. Eu vou colocar uma telinha aqui pra gente. E eu espero que ela tenha melhorado, porque aquele negócio de riscar a tela estava muito ruim. Então, vamos lá na página... Vamos lá na página 510. O exercício é o 1. E o item é o A. Então, por que eu não posso ter um denominador da fração? Por que ele não pode ser zero? Por isso não há divisão por zero, só por isso. É muito simples, não tenho divisão por zero. Não dá para dividir por zero. Se eu tiver 10 brigadeiros numa bandeja para dividir entre 0 crianças, o resultado não dá nada. Eu não consigo fazer a divisão. Tá? Eu só consigo fazer a divisão se as crianças estiverem ali para eu dividir o brigadeiro. Beleza? Aí depois o item B. A fração 0,5 terços atende à definição de número racional? Justifique. A resposta é não. A resposta do B é não. Por que é não? Porque você tem que ter números inteiros no denominador e no numerador, tá? Então, eu vou escrever aqui os números do numerador. Eu vou colocar a parte de cima, tá? E denominador. Eu vou colocar a parte de baixo da fração. Devem ser. Não é devem ser, deve ser. Não é isso, não. Tem que ser, tá? Eu vou até mudar aqui, ó. Não é que devem ser, tem que ser. Tem que ser números inteiros. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas tem que ser número inteiro, tá? Beleza? Aí depois o item C. Cada fração do item anterior, caso a fração do item anterior não atenda à definição de número racional, que transformações devem ser feitas para que possa atender, para que passe a atender? Então, por exemplo, eu posso multiplicar por 2. Multiplicar por 2. O numerador e o denominador. Denominador. Tá? Por exemplo. Tá? Pode ser por 10, por exemplo. Por que eu usei o 2? Porque se eu fizer meio, que é a parte de cima dessa fração aí, meio vezes 2 vai dar 1. Já é o suficiente para transformar em número inteiro. Tá? Então, por exemplo, multiplicar por 2. Tá? Quer ver? Deixa eu ver se está boa essa caneta aqui. Ó. Isso, não tá boa, não. Eita. Isso daqui tá uma loucura. Ó. 0,5 dividido por 3. Se eu fizer vezes 2, isso daqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Aí, ó, pum, já fechou. Tá? Já deu, já fez o que eu precisava fazer. Certo? Beleza? Então é isso. Depois o 2, exercício 2. Eita. Essa caneta aqui não tá boa. Nem me obedece. Ainda bem que tá no final do ano. Bom, vamos para o item 2, exercício 2.
O conjunto Q pode ser representado como no diagrama ao lado, que está aí do ladinho. Então, ó, o natural está dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro do racional. Tá vendo uma série de quadradinhos aí, ó? Natural está dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Beleza? Então, no item A, como você interpreta esse diagrama? Então, vamos lá. A primeira aí, ó, todo número natural é racional. Um está dentro do outro, tá vendo? O natural está dentro do racional. Aí depois, uma segunda interpretação que eu posso fazer. Todo número inteiro é racional. Todo número inteiro é racional também. Tá vendo que todo o inteiro, o Z, está dentro do racional? Tá? E uma terceira interpretação que eu posso fazer, nem todo racional é inteiro ou natural. Tá? Nem todo racional é inteiro. Nem todo racional é natural. Então, aqui, ó, nem todo número racional é inteiro ou natural. Certo? Esse exemplo que está na tela aí, 0,5 terços, isso daí não é um número racional. E um sexto é um número racional, mas ele não é inteiro. Se você pegar a sua calculadora e dividir 1 dividido por 6, não vai dar um número inteiro e também não vai dar um número racional. Mas 1 dividido por 6 é um número racional. Tá certo? Então, esse racional aí, um sexto, ele não é inteiro e ele não é natural. Né? 1 dividido por 6 vai dar 0,16666666. Isso não é natural, isso não é inteiro, tá? Mas ele é um racional. Beleza? Depois o 2B. Depois o 2B. Escreva os números abaixo na forma de fração, a qual ou quais conjuntos pertencem. Então, eu vou apagar aqui em cima. Ó, então vamos lá no item B. O 2. O 2 eu posso escrever assim, ó. 2 dividido por 1. Isso daqui é igual a 4 dividido por 2, por exemplo. Isso daqui também é igual a 6 dividido por 3. Tá? Infinitos. Tá? Então, pertence aos naturais. Pertence aos naturais. Pertence aos inteiros. E pertence aos racionais. Tá? Pertence aos naturais, pertence aos inteiros, pertence aos racionais. Depois o menos 5. O menos 5. Eu posso escrever, por exemplo, menos 10. Eita. Menos 10 dividido por 2. Vai dar menos 5. Tá? Isso daqui, por exemplo, posso escrever menos 50 dividido por 10. Tá? Esse número menos 5, ele não pertence aos naturais. Ele pertence aos inteiros e ele pertence aos racionais. Mas ele não é natural. Tá? Menos 5 não é natural. Os naturais são todos os positivos. Beleza? Vou apagar embaixo aqui. Depois, o 0. O 0, eu posso escrever, por exemplo, 0 dividido por 2. Vai dar 0. Eu posso escrever 0 dividido por 10. Também vai dar 0. Tá? Esse pertence a todo mundo, né? Ele é natural, ele é inteiro, ele é racional. Então, pertence aos naturais. Epa. Ele
ele pertence aos inteiros e ele pertence aos racionais. Beleza? E o último, 1,5, 1,5, né? 1,5. Eu posso escrever, por exemplo, 15 dividido por 10. Então, vamos ver aqui, ó, 1,5. Eu posso escrever 15 dividido por 10. Vai dar 1,5. Eu posso escrever, por exemplo, 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 também vai dar 1,5. Eu posso escrever 6 dividido por 4. Também vai dar 1,5, tá? E ele só pertence aos racionais. Ele não pertence aos... Eita! Tá? Ele só pertence aos racionais. Ele não pertence aos naturais, ele não pertence aos inteiros. É lógico, né? 1,5 não é um inteiro, tá? Então, ele só pertence aos racionais. Beleza? Aí o item 3, o exercício 3. Você já sabe que toda fração representa um quociente. Assim, ao determinar o quociente de uma fração, podemos obter um decimal exato ou um número decimal periódico, também chamado de dízima periódica. Transforme as frações em números decimais e classifique o quociente em decimal exato ou dízima periódica. Tá? Então, vamos fazer isso. Dá para a gente começar. Aí, na próxima aula, a gente termina esse exercício 3. Tá? E aí, eu também acho que eu vou ter a resposta do Tiago. Até que dia que vai. Então, vamos lá no exercício 3A. Tá assim, ó, 3/4. Isso daí vai dar 0,75. É só você fazer 3 dividido por 4. Tá? É um decimal exato. Depois o item B, 25 oitavos. Eita. 25 oitavos. 25 oitavos vai dar 3,125. Também é um decimal exato. Vou apagar esse finalzinho aqui. Tá? O C é 20 sextos. Se você fizer a divisão, vai dar 3,333 e não para de vir 3. É uma dízima periódica. Beleza? Aí, aí do D em diante, a gente faz na próxima aula. Tá faltando 1 minuto, não vai dar tempo nem de escrever item D, né? Então, a gente vê isso na próxima aula, tá? A partir do D, 3D em diante, tá? Eu tenho a ideia de que isso daí acabou sendo uma revisão, tá bom? Mas não tem problema nenhum, tá? Beijo para vocês, na próxima aula a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau, até mais. Beijo para vocês, tchau, tchau.